Olá, leitores de ficção cristã, tudo bem com vocês? Estamos de volta a este belíssimo canal, onde a gente fala de ficção cristã. E hoje estou aqui com a Thaís. Oi, gente, prazer estar aqui com você, Paty, uma honra. Espero que a nossa conversa seja legal. A Thaís, para quem não conhece, ela é coautora de Corajosas e também desse livro belíssimo aqui, Uma Aventura 2, que acabou de sair, a continuação, né? Quando o verão me trouxe flores. me trouxe flores. Está aí, né? Já está em pré-venda? Já entrou esses dias. Olha só que maravilhoso. Ela também lançou recentemente mais um livro aqui lindo. Redimidas, faz parte da série Corajosas. Maravilhoso. E agora a gente trabalhou as vilãs. E se as vilãs encontrassem o poder do evangelho? O que será que aconteceria? Ó, gente, que pergunta maravilhosa. E hoje nós decidimos falar um pouquinho aqui com vocês sobre como nós iniciamos nessa vida de escrita, como foi que tudo começou, como foi que a gente entrou na editora também. Então, como convidado, sempre tem, né, privilégios. Eu vou deixar a nossa convidada aqui contar pra gente como foi que começou na escrita, como foi que descobriu esse gosto pelas palavras. Eu sempre gostei muito de ler e escrever, desde muito pequena. Então, a escrita sempre esteve lá, mas era algo muito inconstante. Tipo, eu começava vários diários e não terminava, porque a vida não era tão interessante assim. Sempre fui aquela aluna que escrevia bem, boas redações na escola. Então, estava lá, de alguma forma, a escrita e a leitura. Mas a escrita se tornou parte mesmo dos meus dias aos 16 anos. Eu passei por um processo de crise de identidade. Sabe, eu cresci na igreja, mas ali aos 14, 15, resolvi conhecer um pouquinho do que tinha lá fora. Eu quis ser uma adolescente normal, né? Quis me divertir com as minhas amigas, essas coisas. E eu acabei me afastando um pouco do Senhor. E aí, no processo em que eu me reencontrei no Senhor, a escrita foi uma grande aliada, porque eu não conseguia, às vezes, verbalizar tudo aquilo que eu estava passando, todas as crises de identidade que eu estava enfrentando. E eu comecei a colocar no papel. Eu compartilhava muito no meu diário as coisas e tal. E aí eu comecei a perceber que fazia sentido aquilo que eu escrevia, né? E aí naquela época eu comecei a escrever no Facebook, depois eu criei um blog, foi assim, bem, de forma muito natural. É porque eu percebi que o Senhor estava curando a minha identidade e eu entendi que outras meninas passavam por coisas parecidas. Então começou a crescer um desejo no meu coração de compartilhar para que outras meninas pudessem se sentir acolhidas e não enfrentassem melhor os desafios que eu passei. Então, eu me senti também muito encorajada, o Senhor foi confirmando esse desejo que foi nascendo ali no meu coração, sabe? Eu falo que meu coração queimava muito por esse desejo, porque eu pensava nas meninas e eu não queria que elas passassem pelas mesmas coisas que eu tinha passado. E com o tempo, o Senhor foi confirmando que era para eu fazer aquilo mesmo. Então, a escrita foi se tornando mais recorrente, que aí eu postava sempre, eu tinha muito medo de compartilhar no início, tinha medo das pessoas julgarem e tal. Mas aí eu não assinava nada que eu escrevia, era tudo anônimo. Aí... Mas como é que era? Tipo, no blog e no Facebook? Primeiro foi uma página no Facebook que eu criei, chamava Princesas Adoradoras. Tá. Aí eu comecei, postava pequenas frases, as fotos com frases, postava frases de outras pessoas também, e a página cresceu muito rápido. Em menos, assim, em alguns meses eu tinha, tipo, 7 mil seguidores. Olha só. Naquela época o Facebook era muito forte. Né? Hoje ele já é flopadão, né? Foi em 2012. Então o Facebook cresceu muito rápido. Chegou uma época que eu tinha 130 mil seguidores no Facebook. Era muito. E aí depois, com um ano de página, eu criei o blog. Aí lá no blog, além de compartilhar posts semanais, eu adorava, eu tinha cronograma, eu fazia estudos bíblicos lá e tal. Aí foi lá que eu comecei o meu primeiro livro, que aí eu comecei a escrever um livro. Meu primeiro romance cristão, eu postava lá, toda semana eu escrevia um capítulo e postava lá. Eu escrevi vários, aí eu perdi esses livros todos, porque os blogs iam mudando, né? E às vezes eu ia mudando de plataforma, aí eu fui perdendo. Mas eu escrevi vários, aí foi assim. Aí era muito parte do meu dia a dia mesmo a escrita. Você usava o Tumblr também? Sim, usei. Eu usei tudo, eu peguei tudo. O Facebook, o Tumblr, o Blogger, né? Que era a plataforma... O Blogspot. Isso, que eu usava. Usei o Wattpad, eu usei um pouquinho de cada coisa. Aí depois fui pra Amazon. Aí quando eu tinha, em 2014, que o blog tinha 2 anos, eu fui convidada por uma editora para transformar o conceito, assim, do blog, né? Do que era ser uma princesa adoradora, que era o nome do blog, em livro. Aí foi quando eu lancei o meu primeiro livro. Que legal. Como editora. É uma bela trajetória, né? E hoje, assim, que a gente tem muitos pontos em comuns, assim. Eu também tive muito diário quando eu era jovem, assim, escrevia muito. Então, né, eu penso assim que quem tá ouvindo a gente até pega isso como dica, né? Começa a escrever, assim, suas ideias, né? Eu acho que eu acho que é uma ótima forma de você organizar suas ideias e ver como que fica no papel, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Deixa eu contar um pouquinho mais como foi que eu comecei, então, também. Eu disse que tem essas semelhanças, né?
Mas eu sempre fui muito apaixonadinha, assim, por histórias, né? Eu tenho uma irmã mais nova. E aí, quando... Aí a gente compartilha isso. Eu também. eu Sou a irmã ficava... mais velha. Ah, Então, a gente não, essa as irmãs missão. mais velhas. As irmãs mais velhas têm que inventar histórias para os mais Sim. novos. E eu inventava muito, assim, a gente ficava brincando de boneca, aquelas Barbie piratas, sabe? De vários. E aí eu inventava toda uma história, assim, não era só uma brincadeira, ai, vamos brincar com as bonecas. Não, tinha todo um conceito, Ai, eu um também era dessa. passado. As minhas as brincadeiras de era uma vez, eu lembro que as minhas amigas ficavam assim, ah, vamos brincar de era uma vez. Aí a gente sempre falava isso, era uma vez, não sei o que. Eu sempre era mais chato, porque eu criava um era uma vez gigantesco, sabe? Tinha todo um background Tinha. ali, tá um universo, né? E eu acho que foi ali meio que começou assim, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu assinei meu nome, todo erradinho, assim, eu fiquei fissurada, sabe? Tipo assim, escrever e ler. E aí depois. O mundo se abriu. O mundo se abriu, verdade, assim mesmo. E na cidade que eu cresci, que eu fui alfabetizada, tinha uma biblioteca municipal. Que é bem difícil você achar bibliotecas Sim, municipais, sim. né? É, na minha cidade mesmo não tem. E era uma cidade muito pequena e tinha uma biblioteca municipal. E na época eu era de outra igreja, né? Eu não era cristã ainda. Eu me converti com meus 20 e tantos. E eu tava fazendo. Tinha tipo. Como se fosse catequese, assim. Aham. E aí eu tava fazendo e eu tinha que ficar na cidade, porque eu morava no interior, estrada de Aham. terra, tudo, essas coisas. E nessa eu tinha que ficar na cidade, na área urbana, pra conseguir ir até a igreja fazer. E eu não tinha o que fazer, então eu ia pra biblioteca. E ali que eu comecei a ler muitos livros. Ali tá aquela série, sabe, Meu Primeiro Amor? Eu acho que eu não conheço essa. É uma série bem anos 2000, assim, sabe? Início dos anos 2000. Eu era pequenininha ainda, você é um pouquinho mais velha do que eu. É verdade. E aí eu li tudo aquilo lá. Às vezes eu ia pra biblioteca e sentava lá e eu lia um livro inteirinho, sentada lá esperando dar horário de ônibus e tudo. E ali começou assim, sabe, meio que um fascínio pelos livros, pelo cheiro de livro, pelo ambiente. Você virou uma bela. Praticamente, natural. cara. Praticamente. Eu era apaixonada naquela biblioteca. Foi, assim, difícil quando eu tive que mudar de cidade por causa do trabalho do meu pai. E nessa outra cidade, daí, a biblioteca tinha várias regras, assim, que você tinha que ser de tal escola para participar. E aí eu não conseguia. E ela abria em horários que eu não conseguia, e, enfim. Aí foi uma perda bem grande, assim, pra mim. Mas eu também escrevia muito em diário. Aí eu tive um blog que se chamava Minha Vida de Limão. Porque eu era gótica, cara. E aí eu era gótica, dramática, né? E até hoje sou dramática nas histórias que eu escrevo, né? Ela Assim, adora matar gente. não, deixa abaixo. E eu lembro que eu escrevia muito, assim, ai, a vida é tão difícil. Eu era muito dramática, assim, e eu não tinha... É porque também a adolescência adolescente. é tudo muito intenso, né? Era. Tudo parece o fim do mundo, hoje pra tudo é muito intenso. Então, aí quando você junta mais esse elemento, daí... você devia ser bem profunda Eu sou mesmo. melancólica, né? Então já ajuda, né? E eu lembro que eu documentei toda a minha fase pré-vestibular, sabe? Então eu tinha tudo, as visitas às universidades, que a escola levava a gente pra conhecer a universidade, eu documentava tudo. Isso era mesmo quase que um diário online, assim, sabe? Que legal. Eu escrevia poesia. Eu tenho uma poesia publicada num livro da escola também. Que legal. E depois eu fui pra faculdade. Quando eu era pequenininha, eu ganhei um concurso de poesia também uma vez. Sério? Aí eu ganhava, tipo, um desconto num clube que tinha piscina, sabe? Aham. Só que Nossa, na época... que legal. Só que na época, mesmo com o desconto, era uma coisa irreal pros meus pais Ah, pagarem, né? Mas eu lembro que eu fiquei tão feliz. Eu acho que a gente vai dando sinais, assim, né? Que tem uma afinidade com as histórias, com as palavras, assim. E eu sempre imaginei muito. Eu não sei como você é. Você imagina bastante? Muito, muito. Sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu lembro de imaginar histórias pra mim mesma. Sempre, antes de dormir. Até hoje, às vezes eu faço Nossa, isso. antes de contar dormir, histórias melhor hora mim. pra inventar histórias. Eu também gosto Às vezes eu bastante. penso, será que eu não tenho um probleminha? Porque a gente... Não, eu acho que parte é um da padrão. skin escritor. Eu acho que é um padrão de ser escritor, assim. Então, eu imagino muito. E eu tenho sonhos muito vívidos também. Você também tem sonhos vívidos, assim? Ultimamente não, porque nos últimos anos, acho que depois que o Corajosas fez um boom, teve o boom do Corajosas, assim, que o nosso ministério cresceu muito, a vida ficou muito corrida. Então eu tenho... Cansada. A gente acaba tendo muitos compromissos, muitos projetos. Então eu fico muito cansada. Aí eu apago, aí eu sonho muito, mas às vezes eu nem lembro do que eu sonhei. Eu tenho bastante sonhos, assim. Realmente, na época que eu tô com muita coisa pra fazer, eu não sonho tanto. Mas, assim, eu tenho ideias de livros que vieram de sonhos. Porque os meus sonhos são bem completinhos. As estrelas vieram dos seus sonhos? Não, as estrelas não. As estrelas é outra história. A gente até pode falar um pouquinho depois sobre como veio cada uma das histórias.
mas eu uso muito também o que acontece comigo, né? Tipo, na minha vida e tal. Sim, também. E os meus sonhos, eu tava falando, eles têm começo, meio e fim. E às vezes Uhum. eu acordo e eu consigo voltar pro sonho Ah, legal. e finalizar o Uhum. sonho, entendeu? Às vezes é difícil Um conseguir um superpoder. final. É, o poder. Qual a sua habilidade? Eu consigo voltar pros meus sonhos e finalizá-los. Quando o sonho é muito bom, vale a pena. Enfim, aí eu fui seguir a mesma trajetória que você. Blog, eu só não tive página no Facebook, assim, Aham. sabe? É porque você não foi blogueira, eu tive a minha fase blogueira. É. Nunca fui uma blogueira famosa, mas eu tive a minha fase Nossa, mas blogueira. você tinha muitos seguidores. Chegou numa época que eu tinha muito. Meu blog também teve muito acesso. Numa época que eu tinha. Eu lembro, seu blog era belíssimo. Eu Era achava fofinho, né? todo clean, maravilhoso. Mas teve várias fases também. Teve fases que ele era feio. Mas a fase que eu vi, E era mais era bonitinho. lindíssimo. Aí eu já tive um moneyzinho pra fazer Entendi. arte. Enfim, aí depois fui pro Wattpad, onde eu conheci boa parte das escritoras que hoje escrevem, né, ficção cristã. Tinha um grupo ali, assim, né, meio nichadinho, assim. E fui pra Amazon, né, também foi um passo meio que natural, né? Você sai do Sim. Wattpad e vai pra Amazon. E da Amazon, então, a gente conheceu, né, foi pra editora. Rolou, né? E agora eu quero que você conte pra nós, Thaís, como foi esse contato da editora com vocês. Então, aí primeiro eu publiquei a primeira vez, quando eu publiquei a primeira vez foi numa editora pequenininha, e foi nessa editora que eu conheci pessoalmente a Keren, a Arlene e a Maria, né, com quem eu formam comigo o Ministério Corajosa. E aí, só que quando a gente lançou o Corajosas, nós não lançamos por essa editora, porque essa editora não quis o projeto. Então, nós lançamos de forma independente. Aí a gente lançou o e-book. Eu acompanhei tudo isso. Participou de tudo, né, Paty? Você recebeu, né? Uhum. E aí a gente lançou o e-book e foi muito bom, assim, foi muito rápido. A gente conquistou muitas leitoras muito rápido, Corajosas, foi muito bem recebido. E as meninas pediam muito por um livro físico. Então aí a gente trabalhou a gente tentou, mandou vários books proposals para editores, mas todo mundo negava, falava, não vai ter mercado, vocês já publicaram e-book, ninguém vai querer o físico, enfim. Aí nós partimos para a versão física independente e deu muito bom. A gente vendeu muito e era eu que cuidava da parte da logística de entrega, de envios, né? E as meninas cuidavam da logística das vendas e tal, então dava muito trabalho e logo a gente já não conseguiu dar conta mais. E aí foi numa dessas vendas que a gente não estava dando conta mais. Eu estava super gripada lá, embalando os livros, passando mal, mas tinha que... Porque eu sou muito rigorosa com prazo. Sim. Então a gente traçou o prazo tal, a gente seguia direitinho. Então, passando mal, mas trabalhando. Foi nessa época que a gente já tinha recebido vários não de editoras de novo. E aí a gente decidiu simplesmente mandar um e-mail para Mundo Cristão. A gente sabia que a Mundo Cristão não estava recebendo livros, então a gente nunca tinha enviado para eles. A gente tinha enviado para vários outros, mas para Mundo Cristão não, porque na época a gente ouviu que a Mundo Cristão não estava interessada em lançar ficção cristã e tal. Aí a gente nunca tinha enviado. Mas nesse dia a Arlene decidiu enviar. Aí ela entrou foi a Arlene, foi a nossa última atacada, assim. Olha só. Nós já estávamos bem frustradas nesse sentido de não encontrar alguém que queria, né? Alguma empresa que queria. E aí, antes dela, ela entrou no site da Mundo Cristão e pegou os e-mails mais aleatórios que ela encontrou. Um e-mail de saque, um e-mail de vendas, todos aleatórios. E a gente se reuniu numa videochamada e orou. Falou, Senhor, se for da tua vontade, faz. Se não for, a gente vai continuar do jeito que tem que continuar. E a nossa maior preocupação era encontrar um lugar que não visse o Corajosos de forma comercial. Claro que a parte comercial de um livro é importante, sim. Mas esse não era o nosso objetivo. Nós temos muitos propósitos com o Ministério Corajosos, porque sempre foi um ministério para nós. Então a gente orava muito em cima disso. Senhor, se abrir uma porta, que seja numa casa que entenda por que nós escrevemos e para quem escrevemos. Então a gente orou. E aí a Arlene mandou um e-mail, e aí 20 minutos depois. 20 minutos depois? Entre 20 e 30 minutos, assim. O Daniel, que é o nosso editor da Paty também. Maravilhoso, Daniel. A gente ama o Daniel. Ele respondeu falando que tinha interesse. E aí no e-mail que nós enviamos, nós nem falávamos do Corajosas 1, mas, tipo, não era pedindo para publicar um, era pedindo para publicar o 2, porque a gente imaginou assim, já que as outras editoras negaram um, falou que não vai dar, talvez a editora tenha interesse só lançar o 2, né? E aí a gente mandou nesse sentido, e ele falou, vocês não teriam interesse no 1? A gente quer tudo, né? Tipo, vamos começar do começo. O 1 e tal. Aí foi muito rápido, aí a gente fez reuniões para conhecer o Daniel, né, os diretores da Mundo Cristão, e aí com 15 dias a gente já tinha assinado o contrato. 15 dias, nossa, olha só. E aí foi tudo muito rápido, né? Porque aí 2 meses e pouco depois o Corajosos já estava em pré-venda, assim, graças a Deus. E Corajosos abriu muitas portas, né?
Graças a Deus, né? Porque realmente não é sobre nós, né? É sobre o reino, sobre o que Deus quer fazer. E realmente, o movimento que o Senhor gerou através do Corajosos, possibilitou, deu uma embalada no mercado e possibilitou que Eu outras imagino portas. que eu só estou publicada porque Corajosos abriu essa porta. Acabou que porque Corajosos acabou crescendo de tal forma que mostrou para as editoras Existia que essa tem necessidade. público. O público público quer tem essas sede histórias. de boas histórias, né? E graças a Deus várias editoras estão investindo em vários outros escritores maravilhosos. E a gente tem visto o crescimento, né? É verdade. De várias outras obras, de vários outros ministérios. É muito lindo ver o que Deus tem feito. Glória a Deus por isso. Para mim foi assim, começou com As Estrelas, né? E eu tinha escrito esse livro, eu queria lançar ele como um conto de Natal. Eu lembro, Aí, quando eu comecei a escrever, eu imaginei que ia ser só um conto, acabou virando uma noveleta, né? Ele tem 40 mil palavras, quase 40 mil palavras. Então, ele deixa de... Depende, tem autor que fala, né? Escritores que falam, 40 mil ainda pode ser um conto, 100 mil pode ser um conto, mas não vamos entrar nesses meandros aí. E eu queria que fosse um livro com muita qualidade, sabe? Que fosse pra Amazon com, assim... Perfeito. Dar o seu melhor, né? Assim, o perfeito nunca vai ser, né? Mas assim, o seu melhor. Até onde eu consegui, exatamente, até onde eu conseguia ter, assim, controle sobre o texto, de deixar ele bem preparado para que realmente, sabe, fosse com excelência para o leitor. Então, quando eu terminei de escrever, eu contratei a Camila para editar. E já contratei a revisora também, que é a Isadora Bersotti. Então, a Camila editou e ela começou a atormentar a minha vida. Você precisa fazer um book proposal desse livro, você precisa enviar esse livro para Mundo Cristão, é a cara da Mundo Cristão esse livro. E eu já tinha levado não de editora. Eu nunca... Depois desses nãos que eu levei, eu meio que me fechei, assim, falei, não é o caminho que Deus tem para mim, uma editora, uma casa editorial. Talvez a escrita seja só uma coisa a mais da minha vida que eu vou fazer enquanto estou trabalhando ali na engenharia ambiental, enfim. Mas a Camila foi tão persistente que quando ela realmente, que ela me deu prazo, assim, ela falou, não, até segunda você faz esse book proposal, você tem que fazer, você tem que enviar. E nesse meio tempo a Keren leu e recomendou pro Daniel, pro editor, né? E nosso editor maravilhoso. E me passou o e-mail dele, falou, manda para esse e-mail. E aí, assim, eu meio que falei, tá, seja o que Deus quiser. A gente orou, falou, Deus, se for da tua vontade, né, que seja. Eu enviei o e-mail na segunda, na quarta-feira ele tinha me respondido já. Foi muito rapidinho o seu processo também. Foi muito rápido. E na mesma semana ele já meio que confirmou, assim, o contrato e tal. Só não assinei naquele momento porque era dezembro. O pessoal tinha entrado de férias, né? Era tipo assim, dia 16 de dezembro, tava todo mundo entrando em férias. E aí só caiu a ficha mesmo quando eles me chamaram em janeiro de novo. Agora vamos assinar o contrato. E aí o Daniel falou assim, mas a gente quer, não apresenta pra mais ninguém. E foi muito legal, assim, foi bem especial, assim, quando eu vi o e-mail da Mundo Cristão na caixa de entrada. A gente vai pra trás, né? Eu falei, não é. Eu acho que voltou e falou assim, spam. Sei lá, nossa vez também, quando o e-mail retornou, não foi nem a Arlene que viu, foi a Keren. Aí ela mandou mensagem pra todo mundo, tipo, chegou resposta, mas ninguém tinha coragem de abrir o e-mail. Menina! Aí nós entramos numa videochamada de novo, abrimos juntos, a gente orou horrores. Que legal. Nossa, que momento especial, né? Pra mim também foi bem especial, assim, daí eu compartilhei com as meninas, né, que estavam acompanhando todo esse processo, a Camila e a Beca, né. E aí, alguns meses depois, o livro já estava no mercado também. Foi tudo rápido, né? Sim. Ai, bombando. Tá sim, bombando, gente. E acho que bombar no sentido de não é nem... Porque às vezes a pessoa tá de fora, às vezes a pessoa pensa, fala porque vende muito e tal. Mas não é sobre vendas, não é sobre... Tem muitos testemunhos. Não é sobre vendas, não é sobre os rankings, não é se você saiu na lista tal, se você tá recebendo muito. É sobre os testemunhos, é a parte mais importante, né? A gente tem percebido o quanto os livros geram transformação, o quanto o Senhor os usa, o Espírito Santo os usa para transformar, para curar, para resgatar. E é sobre isso, é para isso que a gente escreve, né? Para ver o Senhor agir através das nossas histórias. Então, o nosso indicativo de sucesso é isso. É saber que os livros têm gerado sementes para a eternidade. E é muito especial, sabe? Quando... Tem uma mensagem de uma menina no Instagram que ela me mandou com tanta sinceridade e carinho que até hoje eu não consegui responder. Porque toda vez que eu vou responder me dá uma vontade tão grande de chorar, mas tá lá, guardadinha. Só de lembrar. Porque foi muito, assim, muito especial. E eu acho, assim, que eu me coloco muito no lugar dessas leitoras. Porque quando eu me converti, ali com meus 20 e tantos anos, como eu falei, né? Eu sempre amei muito bibliotecas, né?
Só que quando eu me converti, começou a me incomodar essas coisas nas histórias, assim, que tem um hot, que tem aquelas coisas que, né, não me identificava mais com aquelas personagens, não tinha uma identificação com eles. E eu entendo quando uma menina, uma adolescente vem e fala, eu li seu livro, li o Corajosas, e li Uma Aventura 2, e eu me identifiquei com a personagem, eu entendi, eu li rápido. Eu entendo o que ela tá sentindo. Você já viveu isso Exatamente. também. E eu vivo isso com a Robin, por exemplo, né, que eu vou conhecer agora no sábado. Então é muito especial e saber que da forma que Deus usou Robin, usou C.S. Lewis. Você está sendo usada agora, isso não é... Não estou me comparando com C.S. Lewis, pela misericórdia, não é isso. Mas assim, no sentido assim de... Mas você ocupa um lugar assim para outra pessoa, né? De alguma forma você é a autora favorita de alguém. Isso é a realização de um sonho. É muito especial. E sabe, imaginar que estão lendo a história que eu escrevi, sabe? Que tem tanto de você mim faz aqui. parte de uma... Já parou pra pensar nisso? Outro dia eu tava pensando nisso. A gente faz parte da formação de uma geração. É verdade. Às vezes o seu livro vai ser o primeiro livro que uma garota leu, vai ser o livro favorito de alguém. Parece muito simples. E às vezes os autores até se acostumam com o tempo, mas isso é extraordinário. E talvez alguém que leu o meu livro vai se tornar um escritor, uma escritora. Sim, um você dia, vai inspirar porque alguém. Leu o meu livro e falou, nossa, ou que legal. a mensagem que você colocou ali, que às vezes foi tão penosa pra você, pode ser a chave de virada na vida de outra pessoa. É muito, muito especial, gente. Bom, mas aqui a gente tá conversando agora. Vamos para a parte 2 do vídeo, só que a gente vai cortar aqui para fazer um vídeo 2, que agora a gente vai dar dicas, né, de como você também pode se tornar um escritor, uma escritora, e a gente se vê no próximo vídeo. Então deixe seu like aqui se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de seguir também a Thaís lá nas redes sociais, vou deixar aqui o arroba dela. E também segue meu canal, deixe seu like para eu entender que vocês gostaram do vídeo. E até o próximo, daqui a pouquinho ele sai, tá bom? Beijo! Beijo, gente!